Oi, pessoa linda, tudo bem com você? Que delícia, mais uma semana com vocês, nossa terça-feira. Hoje o nosso trabalho é um pouquinho diferente, porque ele é um vídeo no lugar da live, né? Mas com esse tema maravilhoso que a gente vai colocar para vocês. A ideia é que seja um vídeo interativo. Eu vou pedir para vocês fazerem comentários, fazerem perguntas. A gente não vai responder as perguntas simultaneamente, mas vamos responder as perguntas de vocês. É importante que você faça comentário, porque o seu comentário dá direito a sorteio, gente, na nossa próxima live de terça-feira, dia 3, que tem muita novidade. 2026 pode ser o melhor ano da sua vida se você quiser entrar nesse barco que eu vou propor para você na live de terça-feira, dia 3. E na live, na próxima, né, de terça-feira, nós vamos ter 8 sorteios. Então, seus comentários vai valer aí. Ideia para o sorteio. Fica até o final, porque tem coisa muito legal, muito importante. Para tudo agora mesmo, deixa seu like se você gosta desse tema que nós vamos falar hoje. A gente vai falar de hábitos que podem estar sabotando a sua beleza. Gente, coisas que podem deixar você feia sem você perceber. E é muito importante isso. E se ainda não for inscrita no canal, se inscreve no canal, porque assim você recebe todo o conteúdo que a gente passa por aqui. Tá certo? Então, o nosso tema de hoje, hábitos que podem estar sabotando a sua beleza natural. E eles vão sabotando, gente, lentamente. Então, é super importante você estar antenada, tá certo? São atitudes aí que, sem perceber, a gente vai repetindo no nosso dia a dia. Quando a gente repete uma coisa, o nosso cérebro começa a entender que é necessário, uma coisa de louco, e vira um hábito. E esse hábito você pode estar provocando algo que não te valorize tanto, que não te deixe tão bonita, ou seja, que pode até estar te deixando feia. Fica antenada nas dicas, porque todas elas a gente pode colocar na nossa vida. Não precisa colocar tudo de uma vez, se você quiser, mas às vezes a gente se percebe praticando sim e a gente pode mudar, tá? E o pior é assim, gente, ninguém é perfeito. Qualquer uma de nós está sujeito de repente, do nada começar a ter esses hábitos, né? Na verdade, essas atitudes que quando você vai repetindo, repetindo, viram um hábito. Ok? São hábitos que vão lentamente sabotando a sua vitalidade também e a sua beleza natural. Às vezes a gente nem percebe essas atitudes, mas vai repetindo, repetindo. É silencioso, é lento, mas vai prejudicar. Importante é você reconhecer, entender, né? A gente de repente olha e fala, realmente, eu tô praticando. E aí você pode, a partir do momento que a gente percebe, a gente pode mudar. Então é isso, achei super legal falar desse tema com vocês. Porque assim, a beleza não é só genética. A gente acha que é só genética. A gente acha que beleza é você estar toda semana se arrumando no salão. É lógico que é ótimo se arrumar, fazer nossa unha, cuidar do nosso cabelo quando você pode ir fora, legal. Mas a beleza não é só genética. Tem gente que acha que beleza é maquiagem, né? A pessoa tá maquiada, nossa, que linda. Não, muitas vezes ela não tá com uma maquiagem tão adequada, tão legal. E você pode nem gostar de maquiagem. Gente, dei uma falhada, quase engasguei. Você pode até nem gostar de maquiagem. E isso não quer dizer que você vai ficar menos bonita ou que você vai ficar feia. Presta bem atenção, porque isso é muito legal. Esses hábitos que a gente pratica é que pode sugar nossa energia, baixar nossa autoestima, enfim, sabotar a nossa beleza, tá? E é difícil estar bonita com falta de energia, com baixa autoestima, você não acha? Coloca aí pra mim se você acha, porque eu acho. Você pode se arrumar, colocar sua melhor roupa, fazer sua melhor maquiagem, mas se você não tá de bem com você, né? Tá com a sua energia baixa, você não tá tão bem assim, não tá tão bonita assim, não emana essa beleza. E eu tenho certeza que você conhece pessoas lindas e que se acham feias. Então, isso é super importante para a gente refletir, tá certo? Vamos aos hábitos. Então, já que eu falei tudo isso, lógico que o primeiro hábito que a gente pode estar praticando e estar nos atrapalhando é se achar feia. Então, eu vou dar umas explicações aqui que pode te ajudar. É um hábito muito destrutivo. Você se chamar de feia, às vezes a gente faz sem querer. Você se chamar de velha, gente. Eu já me peguei às vezes fazendo isso, não dá mais pra mim, porque eu já tô velha. Opa, respira, tá? Porque se você vai repetindo, então o seu cérebro vai capturando isso. É como se ele
não procurasse mais solução para você não ser isso, já que você está declarando. Então, nem por brincadeira, né? Percebeu? Muda. Nem por brincadeira se chame de feia ou de velho, qualquer frase que você perceba que vai estar, que sem querer, você pode falar, é brincadeira, não brinque com essas coisas, tá? Não é uma frase, não é uma frase de brincadeira, não é um pensamento que surge do nada, porque de tanto repetir, o seu cérebro vai passar a acreditar. E se ele registrar essa mensagem, na verdade é foco, né, gente? Vai buscar de tudo para que você se ache cada vez mais feia ou deixe de se arrumar e aí você realmente vai ficar feio, porque uma mulher desarrumada, com energia baixa, ou uma pessoa, qualquer pessoa, não é bonita. Entendeu? Então, a armadilha é essa. É você começar a achar que tá feio, então você vai achar que não vale mais a pena se cuidar, você vai achar que já não dá mais tempo, você começa a tratar da sua pele e para. Quantas vezes a pessoa faz tudo direitinho uma semana, depois não faz mais? Entende? Tem que sempre analisar. Tá certo? Outra coisa, quando você tá muito se achando feia, qualquer dia que você olhar pra você, sei lá, não dormiu direito, teve um dia complicado, você olha uma olheira, nossa, tô com olheira. Parece que você achou em você um defeito gigante. E quando a gente é mais jovem, ou você que tá aí que é mais jovem, você vê uma espinha, parece que ela vai te morder, parece que virou um monstro que vai te engolir. Quando você está nessa vibe de se achando feia. Se não, você vai valorizar outras coisas, entendeu? Disfarçar naquele momento, cuidar melhor, porque tem gente que disfarça acne, por exemplo, mas não se dedica a fazer o skincare anti-acne todo dia. Por quê? Porque tem algo em você dizendo que aquilo é feio. Aquilo não é feio, aquilo é uma situação daquele momento que vai passar. Tá certo? Senão esse monstro te engole e aí você se sente derrotada. Uma pessoa derrotada não tem uma energia boa, não tem uma energia boa, não é bonita. A beleza natural, sempre falo que é aquilo que você emana. Então isso é muito importante. Também não adianta você se achar mais linda, né? Sabe? A última bolacha do pacote, gente. É só você parar de achar feio o que de repente você identificou ou se achar feia, tá? Porque a mente vai sempre acreditar em tudo que a gente repete e vai agir como tal. Então vale muito a pena você se cuidar, porque aí você vai se surpreender com a transformação. Então observe se você está se achando feio, só você sabe isso, porque só você está dentro da sua cabeça e dos seus pensamentos e começa a olhar para você diferente para que você não faça com que esse hábito deixe você, se já tá se achando feia, mais feia. Tá certo? Outro hábito que é assim, é como eu falei, às vezes a pessoa acha que a beleza é só estar maquiada, né? Eu tô maquiada, eu tô linda, maravilhosa. Não é, gente. A falta de higiene no rosto, né? Falo muito aqui sobre a importância da higiene, porque além de ser saúde, ela emana vitalidade no corpo, nos cabelos. Se você não se preocupa muito com isso, eu passo um hidratante, eu passo um protetor, enfim. A falta de higiene pode apagar qualquer beleza, sabe? Aquele cabelo com muita oleosidade, aquela pele com muita oleosidade, com pontos pretos, porque não tem o hábito da higiene diária. Então, fica ligada nisso, porque a beleza natural e linda, essa que você tem condição de mostrar cada vez mais, começa ali nos caprichos do banho, sabe? O produto no rosto, o certo, o corpo, uma esfoliação, né? Lavar o cabelo corretamente, passar o condicionador ideal, que tá dando certo com o seu cabelo, com carinho, gente, tudo isso é super importante. Quando você faz essa higiene e entendendo a importância dela, você vê que você deu mais um passo aí na valorização da sua beleza natural. E quando não, você pode estar se deixando ficar feia, né? Em vez de se preocupar só com a maquiagem, tira a maquiagem para dormir, faz uma esfoliação uma vez por semana, que faz parte da limpeza, e mantém aquele sabonetinho facial diário que vai deixar a sua pele limpa, higienizada, né? Hoje eu não vou falar de produto, mas é legal sempre potencializar para vocês um pouquinho o que for prático, o que for rápido para você, tá certo? Mais um hábito que pode atrapalhar muito, e eu vou dar dica aí mais ou menos do que eles estariam fazendo na sua beleza, né? Vamos ver se você vai gostar desse tema. Eu amei fazer. A má alimentação, gente, porque a alimentação, por menos que você pare para perceber, o efeito dela está estampado no seu rosto.
Se você se alimenta mal, muito açúcar, muito refrigerante, muito alimento processado, sua pele vai ficando opaca, sem vidro, envelhecida. É, o açúcar, ele segura detritos no corpo, a circulação não libera tão fácil as impurezas. Então, tem região do corpo que até fica mais inchada com o excesso de açúcar, né? Então, a beleza é consequência do que você faz todos os dias. Como a não beleza, né? Se você não está se cuidando, você está deixando você ficar feia sem necessidade. Você está ficando feia. É um hábito que vai te sabotando. Ah, com muito processado, muita porcaria, muito salgadinho, muita fritura. Enfim, você não precisa se alimentar de um jeito que você está fazendo regime. Não é disso que eu estou falando. Estou falando de você se alimentar de forma que você queira cuidar bem dessa máquina que é o seu corpo. Que você não fique colocando veneno nessa máquina que é o seu corpo, porque vai envelhecer. A má alimentação pode deixar a pele opaca, com olheiras mais profundas. Ah, e pior, a sua postura pode cair, e se a postura cai, a energia cai, a postura cai, né? Porque má alimentação você tem pouca energia. Cai a energia, cai a postura, e aí você também está se deixando feia por um hábito que você pode corrigir. Não precisa se desesperar. Até vou te dar uma dica. Escolhe uma ou outra coisa que você mais se identificou no que eu tô falando. Eu sei que você vai se identificar com algumas, porque a gente se identifica com algumas. E vai diminuindo estas identificações. Uma vez eu ouvia, muitos anos atrás, tem mais de 20 anos, que beber junto com a comida não era bom. Tomar o líquido junto com a comida. Que excesso de líquido estufava o organismo e prejudicava a digestão. Comecei a prestar atenção no meu organismo e percebi que era verdade. Então, o que eu fiz? Eu cortei o líquido com a comida. Eu só tomo um líquido com a comida num momento de lazer, sabe? De confraternização. Aí sim, eu gosto de cervejinha, tomo minha cervejinha, tomo vinho, se eu quiser tomar um vinho. Se tomo um vinho, tomo uma água com gás, ok. Tudo vale nesse dia, mas no meu dia a dia não tomo mais líquido com a comida. Há muitos anos, depois que eu percebi que eu fico leve depois do almoço. Então, você vai perceber o que eu tô te falando se você exercitar, né? Então, o que você come, o que você coloca aí é o combustível dessa máquina maravilhosa que é você única e que não tem igual. Outro hábito que a gente já falei bastante aqui no canal também, mas que é importante você entender, que agora eu tô falando por esse ângulo para você entender de uma forma mais gostosa pra gente, né? Quando eu falo você, gente, eu tô me incluindo, porque eu faço parte disso tudo. E eu também, é o que eu falei, todos estamos sujeitos. Muitas vezes você olha e, de repente, falei mesmo pra você, de repente você fala, nossa, mas acho que tô velha pra isso. Não, calma, respira. Entende? Então, a gente às vezes percebe alguma coisa, mas se você tiver antenada, você não repete essa atitude. Se não repete, não se torna um hábito, entende? Então, não tem problema. Uma outra vez você vai pensar alguma coisa, vai se avaliando. E escolhe aquilo que você acha que é mais legal para você começar cuidando. Então, mais um hábito para você. Negligenciar a hidratação. Aí eu tô falando de um todo, tá? Porque tem gente que fala assim, olha, se eu beber água, tá bom. Negligenciar a hidratação como um todo. E hidratação como um todo não é só beber água, é você se hidratar por dentro, né? Com a água, com líquidos saudáveis, que também não adianta, que nem eu adoro café, mas eu tô tentando diminuir, porque o excesso de café também atrapalha e é líquido. Então, o ideal é você beber a água, sim, hidratar por dentro e por fora, porque a nossa pele precisa da hidratação por fora, ela precisa receber a hidratação, pele, cabelo, o corpo, as mãos, enfim, todo pele que está envolvendo todo o nosso corpo. Ela precisa da hidratação para repor a película de proteção, que ajuda a reter essa hidratação interna. Então, é dentro e fora. Tá certo? A falta de hidratação na pele vai deixar tanto a falta de beber água quanto a falta da hidratação do creme, ou seja, a hidratação de dentro como a hidratação de fora, vai deixar a sua pele opaca, sem vida, com mais linhas de expressão. E quando você hidrata, o que acontece? As olheiras diminuem, o viço aumenta, as rugas de expressão diminuem. Então, limpou, que é o primeiro hábito
que se você não praticar te deixa feia. Então a higiene da sua pele, a higiene do seu cabelo, a higiene do seu corpo, a higiene dos seus dentes, enfim, toda a higiene valoriza você, ok? Depois disso, então, a hidratação. Não precisa se preocupar, eu sempre friso aqui, porque às vezes a pessoa fala, ai, mas é um monte de produto. Não precisa se preocupar com uma rotina muito grande. É você que escolhe a sua rotina. Precisa se preocupar com a constância, entende? Senão você, como eu falei, trata um dia sim, um dia não, trata uma semana depois para. Por quê? Porque você não está se dando esse valor. Por que que eu paro? Se pergunte. Porque eu acho que não vale a pena? Porque eu tô com preguiça? Porque eu tô com preguiça. Se eu sei que isso vai valorizar a minha própria beleza e vai me deixar mais bonita, que a pele vai ficar com mais viço, mais hidratada, mais rejuvenescida, né, mais jovial, entende, gente? Então, não precisa, é 2 passos, 3 passos, limpeza e hidratação e proteção. Se tá com a pele muito oleosa, limpeza, uma tonificação e uma hidratação. Tá certo? Mas muitas vezes as pessoas não fazem nada, depois dá uma louca em frente ao espelho, aí resolve sair fazendo procedimentos caros, invasivos e que você faz, dali 3, 4 meses você tem que fazer de novo, mas se você não cuidar da sua pele, não adianta, ela pode ficar linda no dia, ela vai precisar dessa manutenção. Isso é hábito do seu dia a dia, assim como a alimentação, entende? Enfim. Então, gente, quando você se cuida todos os dias, sabe o que que você traz para você? Presença. Porque o autocuidado é magnetismo, é presença. Quando eu me cuido, eu gosto, o cérebro, a mente, como eu falei, vai percebendo que você dá um valor para você. Então, realmente, a sua presença aumenta, o seu magnetismo como pessoa aumenta, automaticamente sua beleza aumenta. E quando você se gosta, o olho brilha mais, a sua expressão é mais viva, logicamente, a sua beleza vai se sobressair, as olheiras vão diminuir, o vício vai aumentar e as rugas de expressão também vão diminuir. Então, não negligencie a hidratação da sua pele, ok? Mais um hábito interessante que a gente pode praticar sem perceber. E tudo que eu tô falando para vocês, gente, ele vai sabotando a nossa beleza lentamente, silenciosamente. Não é que você de um dia para o outro fala, nossa, eu não fiz isso ontem, então preciso fazer hoje, porque hoje minha pele tá feia. Não, é silencioso, né? Como eu falei, esse bem-estar, esse brilho nos olhos, essa presença, você só percebe quando você vai sentindo essa emoção gostosa de autoconfiança. Tudo isso vai gerando quando você cuida de você, você vai valorizando. Tudo isso é beleza. Se eu estou autoconfiante, eu estou com a postura melhor, eu ando melhor, eu me comunico melhor, e isso me faz mais bonita. Entende, gente? E é meu, é natural, é seu, é natural, tá? Então vamos para o próximo hábito que pode sabotar a sua beleza. O estresse e a falta de sorriso, que eu acho que está muito ligado. E muitas vezes a gente provoca o nosso estresse. Quantas vezes você vai dormir muito tarde só porque você tem que fazer muitas coisas, muitas tarefas antes de deitar? Será que não dá para dar uma reduzida? Aí você acorda muito cedo correndo, não dá nem aquele tempo de dar uma parada, uma respirada, uma alongada, né? Isso tudo é estresse. Se eu tô muito tensa em tudo que eu tenho para resolver, o que acontece? Meu rosto fica contraído, automaticamente o meu sorriso não vai sair tão fácil, mas o sorriso é uma ferramenta de conexão poderosa, né? Você acorda de manhã correndo agitada, aí seu filho desce e fala bom dia, olhando para os lados e resolvendo as coisas. Se você tá entendendo que o estresse vai te deixar mais feia, não vou nem falar envelhecida, mas ele envelhece, você já vai respirar e falar, opa, meu filho chegou aí. É um exercício, gente, mas a gente tem que identificar. O estresse acelera o envelhecimento, sabota o sono, a falta do sono atrapalha na boa renovação celular, a pele fica mais opaca, o olhar mais apagado, gente, olha que delícia, você pode se cuidar. Então, uma coisa, você viu que vai ligando na outra, isso é muito sensacional. Então, reserve um tempo para você se cuidar, respire fundo e cuida do seu estresse e automaticamente sorria mais, beleza?
A beleza natural, ela precisa de um terreno fértil para florescer. Tá dando para vocês entenderem? Eu acho que quando eu tô falando, ou mesmo quando eu estava preparando esse material para vocês, e eu acho que vocês ouvindo, a gente sempre lembra aí de alguém. E você vai percebendo, nossa, é verdade, eu vejo tanta coisa bonita naquela pessoa, mas não é genética. Não são os traços que são perfeitos. É esse conjunto que eu tô falando para você. Pode olhar quem que você admira. É aquela modelo maravilhosa que entra numa festa com a cara fechada, que você fala, nossa, que mulher linda, daqui 10 minutos sua atenção se voltou para outras pessoas, carismática, confiante em si, entende, gente? Que às vezes não tá nem com uma maquiagem tão feita, às vezes não tá nem maquiada, nem tão bem arrumada, mas tá tão cheia de si. É isso, gente. Então, mais um hábito que lentamente pode nos atrapalhar. Não tô dizendo que você tem que fazer tudo isso, tá? Eu tô dizendo que você vai se identificando e de repente você fala, puxa, esse aqui eu posso começar. E quando você decidir que você vai começar, faz pelo menos 3 semanas. Ah, Janete, eu faço o meu tratamento de pele, limpeza, hidratação, tudo bonitinho. Ah, em 3, 4 dias depois eu já começo a espaçar. Foca nele faz 3 semanas. Porque depois disso o seu cérebro vai entender que é importante. Por quê? Porque você deu importância. Entende? Ah, eu, por exemplo, da alimentação, do próprio stress que eu falei, foca em um. Não dá para você focar em todos de cara, um ou dois. Vai lentamente organizando, mas tenta colocar isso para você. E assiste várias vezes esse vídeo live aqui, porque vai ser muito bom para você. Sedentarismo, gente, às vezes a gente não faz um exercício, não faz porque acha que não tem tempo, não dá para ir na academia, não é isso. Não precisa de ir na academia, eu mesma não gosto de academia. Eu vou no yoga, vou no pilates, escolhe o que você gosta. Mas antes disso, quando eu não fazia isso, ia fazer uma caminhada, precisa estar movimentando constantemente. E se alongar? Se alongar, você faz em casa, faz agora. Você se estica, você se alonga, entende? Quando acorda, gostoso, alongar, respirar, gente, é muito legal. Uma pessoa sedentária, que ela não se alonga, não faz um exercício de respiração, não dá uma breve caminhada pelo menos, e não tem o contato com a vida, né? Eu falo que a luz do dia é vida. Ela vai ter a pele mais cansada, vai ser uma pessoa com menos energia, com olheiras mais acentuadas e com a aparência mais envelhecida. Então, eu venho, cuido de tudo da minha pele e ainda cuido de mim como um todo, percebe, gente? Isso é muito legal. Então, movimente-se, sinta a luz do dia, a luz do sol, caminha, alonga, enfim. O movimento vai deixar você, como deixa a mim, como deixa todas nós quando a gente faz mais jovial, mais bonita. É vida que pulsa. Gente, é vida que pulsa. Tá certo? Mais uma dica para vocês, várias, né, gente? Que delícia! Eu sei que hoje, como eu falei, é um vídeo que entrou no lugar da live, então não estou interagindo com vocês, mas eu estou sentindo todas vocês aí. Me sintam aqui. É uma delícia estar aqui com vocês e compartilhar coisas que são boas para mim também, como esse tema. A gente consegue passar aquilo quando eu vou tentar um tema. Eu vou pensando no que colocar. E tem hora que eu falo, puxa, isso aqui é importante. E a partir daí, muitas coisas, se eu estava fazendo bem, eu acabo melhorando, gente. Então é muito legal, ou pelo menos você vai refletir sobre isso, é muito legal isso daí. Tenho mais uma coisa para falar para vocês, e esse eu entrei agora para fazer esse comentário, porque essa foi uma das coisas que eu vou falar agora, que eu percebi que estava mexendo um pouco comigo. E eu vou dizer que não era nem com relação à beleza, mas eu vou dar o exemplo da beleza, era com relação ao negócio mesmo, as propagandas que entram, que às vezes eu falo, putz, não me conformo com isso e tal. Mas eu vou colocar para o nosso dia a dia como um todo. É a comparação. Eu sempre falei aqui da comparação, mas eu vou falar um pouquinho hoje sobre a comparação pensando nas mídias, porque você tá com o celular na mão agora, eu também. A gente está o tempo todo com o celular na mão. A gente precisa ficar esperta para não começar a entrar no Insta e perder a noção de que quanto tempo a gente está lá. É lógico que é legal, mas perder a noção. É decidir o que você quer acompanhar, o que você quer ver, porque cada dia mais tem um monte de coisa ali, você tem que entender o que é bom para você. Porque as mídias, né? Eu falava que antes a gente via as mulheres na capa de revista, era sofrida, né? Porque a beleza era perfeita. Mas você tinha que ver na capa de revista, que era o nosso meio. Hoje está na nossa mão o tempo todo. Então, o tempo todo, se você comparar, presta atenção, você sempre vai sair perdendo.
sempre, porque ainda mais agora com a AI, né? Vocês já viram as coisas de AI? A gente sempre vai sair perdendo, só que aqui, aí, tem um ser humano lindo, maravilhoso, único e não existe ninguém igual. Então, cuidado para você não se viciar, não ter o hábito da comparação que acontece lenta e silenciosamente. Então, observe o que você sente quando vê alguma coisa, que você vai saber se está te fazendo mal. Se está te fazendo mal, alguma comparação você fez. Entende, gente? Não. Você está comparando a sua vida linda e inteira, né? Oi, eu tenho 66, estou comparando 66 anos com o quê? 10 minutos? 1 minuto de um vídeo bem elaborado? Não, gente, eu quero buscar conteúdo, porque a mídia tá aí para trazer conteúdo, para a gente se evoluir. Cada dia tem coisa melhor em termos de conteúdo, mas também cada dia tem um desafio maior com relação a essas coisas que a gente vê e se você criar o vício de comparar, você vai perder sempre. Quando eu ouvi isso, falei, gente, perder sempre. Não é que você vai ganhar em algum momento, você vai falar, não, eu tô melhor aqui. Você vai perder sempre. Pode olhar, se comparar, vai perder sempre. Se inspirar, não, como eu sempre falo aqui. Então, esse pode ser um hábito igual uma droga, gente, como qualquer droga, e vai fazer você se sentir feia. Se você se sente feia, fica menos viva, fica menos presente para você. Você não está ali com você no seu dia a dia. Você vai ficar menos atraente e vai ficar com uma aparência, com uma fisionomia mais triste, mais aborrecida ou decepcionada. E isso vai deixar você feia. Vai tirar a sua beleza natural. Olha onde você está dando sua beleza natural. Então, olha assim, mas estipula um tempo, estipula um horário. Tem muitos testes, muitas pesquisas assim, já mostrando um resultado interessante. Lógico, você não vai abandonar lá a sua higiene da pele, os hábitos muito importantes, pele, cabelo, os dentes, as unhas, enfim, o seu corpo, aquele banho delicioso, a hidratação, que é super importante, a alimentação, que é super importante. Mas, a partir do momento que você reduz a comparação, tudo isso tem mais efeito, tem mais valor. Por quê? Porque você vai emanar uma pessoa mais gostosa, mais presente, mais ligada em você mesma, né? Mais com você mesma, certo? E lembra o seguinte, gente, se você está comparando, você está se esquecendo. Olha que louco. E mais uma coisa, beleza não é competição, é expressão, é presença. Então você só vai conseguir estar bela se estiver ali consigo mesma. Então valorize o que você é, porque você é linda. Eu sempre falo aqui, lindo, linda. Nós somos perfeitos para aquilo que fomos feitos. Lembra por quem você foi feito? Você acha que tem alguma imperfeição? Aonde está? E as coisas que você vê piora. Então, cuidado com essa comparação. Ocupe o seu espaço, mude a sua postura e cuide cada dia melhor de você. Então, já que eu estou falando cada dia para você se cuidar, cada dia melhor de você, eu vou complementar com mais um hábito que vai às vezes acontecendo devagarinho e que ele já está até meio embutido aí nos que eu já falei. A falta de gentileza. Gente, tanto com você como com os outros. Uma pessoa pode ser linda, se ela não é gentil com as outras pessoas, ela não emana beleza, você vai achar ela feia rapidinho, não é? Mas o principal, olha para você. A falta de gentileza, de alta gentileza. Se trate com gentileza. Trate seu corpo com o carinho que ele merece. Vai passar um creme? Coloca o creme na mão. Vou pôr um pouquinho aqui. Peraí que eu travei a válvula dele. Coloca o creme na mão. Colocou? Vai pro corpo. Vai se abraçando. Vai aplicando. Vai sentindo sua mão deslizar. E vai se abraçando. Gente, dê essa gentileza para você, você merece. E quando você estiver se cuidando em qualquer momento seu, olha a gentileza entrando aí. E você percebe, olha que isso acontece, se focando em algum defeito, né? Algo que você acha que é defeito. Ok, respeite. Alguma falta. Ai, meu,
olha para a barriguinha, olha para a bundinha, nossa, podia ser um pouquinho maior, ou podia ser um pouquinho menor. Enfim, quando você se perceber na mesma hora, fala, opa, e só faça isso. Nossa, gratidão. Nossa, que delícia. Eu tenho pernas que me carregam. Eu tenho olhos que me fazem enxergar. Eu tenho mãos que executam. Só de você começar a falar isso, ok, então, mas você não vai deixar se deprimir porque você queria ter um pouco mais ou menos de coxa ou de nádega ou por causa daquela espinhazinha que você ficou louca e deixou o mundo se acabar. Isso é o gerenciamento de um estresse. Respira na hora que você for fazer isso. Gente, respira. Respira agora, se você puder. Junto comigo. Fundo, segura um pouquinho e solta. Só isso. Respira bem fundo. Se puder, enche a barriga. Conta até 3 e solta. Pode ser até só nasal a sua respiração. Faz isso quando você perceber que você começou a ver alguma coisa. Sempre você vai perceber isso? Não. Mas sempre você vai perceber quando você não está tão felizinha e quando você está. Então, quando você perceber que você não está tão felizinha, já contei aqui que eu faço isso. Volta para trás e fala: o que foi que eu pensei lá atrás que me deu isso? Vai vir na hora para você e você ressignifica. Tá? Tá com um pouco de dificuldade na hora de dormir ou na hora de relaxar para administrar o seu estresse aí, para melhorar sua gentileza e dar esse tempinho para você? Procura tomar um banho morno antes de dormir, fazer essas respirações e esses gestos gostosos de massagem no seu corpo, no banho, na hora de aplicar o seu creme, na hora de aplicar o seu produto, enfim. Nós somos todos feitos para brilhar. Nós nascemos com o brilho. Você olha para uma criança e fala, ai, que coisa mais linda, dá uma emoção, é vida. Você não olha para a criança e fala, nossa, mas o olhinho devia ser assim, o narizinho devia ser assim, a boca devia ser assim. Não, você curte, você vibra aquela beleza ímpar e que não tem ninguém igual. Faz isso com você todo dia, você merece, tá? E você vai estar pronta para ajudar quem está do seu lado a fazer o mesmo, que também vai entender que merece. Feliz demais de estar aqui com vocês. Eu espero que você tenha feito um monte de comentário, porque eu não consigo seguir esses comentários agora. Os comentários dão direito aí aos sorteios. Hoje eu não tô fazendo promoção, porque na terça-feira que vem eu tenho muita coisa maravilhosa. Eu vou fazer 8 promoções e vou falar com vocês de um caminho, de um 2026 maravilhoso. Quero saber se você vai querer embarcar nessa aventura. Vai ser uma aventura bárbara e que eu tenho certeza que você vai gostar, tá certo? Então, para finalizar, pensa numa coisa, beleza é muito, muito, muito mais do que genética. Beleza é como você vive a sua vida. Se você vive bem a sua vida, a sua beleza emana, entende? Mas se você não vive, você atrapalha, sabota e fica feia. Ficar feia é ficar menos bonita do que você é. Ok? Não tô falando pra você fazer nada a mais. Ok? Então é isso. Beleza é muito mais do que genética. Beleza é como você vive a sua vida, como você se relaciona com você mesmo, como você trata o seu corpo. Tá? Corpo em todos os sentidos, alimentação, movimentação, essa coisa desse equilíbrio do estresse e o autocuidado, gente. O autocuidado é muito importante. Cada hábito seu vai refletir cada vez mais a sua beleza, ou não, depende se você optou por ficar ali se achando feia e ruminando aquilo, ou ruminando raiva, deixando você cansada com estresse, com olheiras, enfim. Porque a beleza, gente, grava isso, a beleza que de verdade permanece, ela não vem de fora, não vem do que está acontecendo fora, ela vem de dentro. Ela vem de como você se cuida no seu dia a dia, ela vem de como você trata do seu corpo, como você trata da sua mente, como você administra as suas emoções, porque a gente tem sim os nossos períodos difíceis emocionais, né? Somos seres humanos, né? Por quê? Porque ela vem de dentro, a beleza vem daquilo que você emana. Essa é a verdadeira beleza. Então, elimine gradativamente, né? Alguns maus hábitos, escolhe aí o que você acha que é até mais fácil para você começar, ou que você mais se identificou. E vai fazendo, que você vai ver. Daqui um pouquinho
Você vai ouvir elogio das pessoas e você mesmo vai perceber, nossa, como eu tô ótima, eu vou falar por causa do negócio da comparação. E eu tava fazendo com relação ao negócio. E isso tá me fazendo mal. E de repente eu falei, caraca, entende? Então, quando você cai na real e percebe, você começa gradativamente o seu cérebro vai mudando porque ele entendeu que aquilo não precisa mais. Tá certo? Quando você repete, ele entende que precisa e te bate. Porque a mente bate, ela vai trazendo mais coisa ruim quando você começa a pensar na coisa ruim. Tá certo? Pessoa linda, maravilhosa, falei pra caramba, amei estar com vocês mais uma semana e vejo vocês terça-feira que vem, dia 3, com muita novidade, deliciosa. Vem pra cá porque tá imperdível. Beijo grande, grande, grande no seu coração. Uma semana abençoada. Tchau, tchau. Até terça-feira que vem.